Olá, olá, papagaios! Aqui quem fala é Guilherme, mais conhecido como irmão da Suzana. E hoje eu quero conversar com vocês sobre inteligência artificial e paz. Moro! Para isso eu convidei a Suzana para comentar sobre a paz e a Petra para conversar sobre inteligência artificial. Eu peço que cada uma de vocês duas se apresente para a gente. Olá, ouvintes! Eu sou a Petra, também conhecida como a outra irmã da Suzana. Estou muito feliz do convite e venho aqui para dar mais palpite sobre inteligência artificial do que realmente ser especialista. Pode falar também sua formação, porque acho que é a primeira vez que estamos recebendo uma pessoa da matemática no podcast. É verdade, eu sou uma pessoa das exatas, formada em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tenho doutorado em engenharia elétrica, trabalho com temas tanto de inteligência artificial como de otimização. Eu sou a Suzana, sou a host do programa, acho que a maioria das pessoas me conhece, quem não me conhece. Faço doutorado também na UEPG e estou aí trabalhando com as temáticas da cultura de paz e comunicando, né, ou pelo menos tentando comunicar para a paz. Moro. Então nós vamos estar fazendo perguntas que a Suzana normalmente faria em suas entrevistas, as perguntas mais comuns, só que dessa vez nós vamos colocar o ChatGPT no lugar do entrevistado. A versão que a gente está utilizando é a 3.5 em português, e as respostas que ele estiver gerando eu vou colocar para o Google poder estar lendo e a gente está ouvindo a voz dele. Mas primeiro eu quero saber, o que levou você, Suzana, a fazer um episódio de podcast a respeito de ChatGPT? A inteligência artificial, recentemente, ganhou muito espaço nos debates, né? Então as pessoas têm falado muito sobre isso. E aí, diante disso, eu me perguntei o que a inteligência artificial teria acumulado de dados sobre a paz e sobre os estudos para a paz. Nós, humanos, vamos acabar utilizando cada vez mais a inteligência artificial, isso já é uma realidade. E por que não pensar, então, o que essa inteligência artificial pensa sobre a paz? Ou será que ela não pensa sobre a paz? E agora eu queria pedir para a Petra explicar, porque eu fui na internet para descobri que quem criou esse negócio foi a OpenAI e que ele é um chatbot. Explica aí para a galera, Petra. Um chatbot é, na verdade, qualquer coisa que você consegue tentar interagir com ele de forma escrita. Então, pode ser isso, pode ser até aqueles aplicativos pequenos que você abre algum site e fala assim, você tem alguma dúvida? Ele abre automático, você escreve e ele te dá uma opção. Ou hoje, quando você pede pizza pelo WhatsApp, também é um chatbot. Você fala, oi, eu quero pedir uma pizza. Fala assim, digite que número você quer. Esse também é um chatbot. Qual que é a diferença deste para o que a gente está falando hoje, que é o ChatGPT? É a diferença da quão próximo à linguagem humana ele está. Então, quanto ele pode se passar por um humano. Essa é a diferença de um e de outro. Então, quando você faz uma coisa tipo o pedido de pizza do WhatsApp, alguém por trás humano, e essa é uma coisa importante, foi lá e disse todas as decisões que você pode fazer. Então, se a pessoa escolher marguerita, você vai lá e o próximo passo é perguntar o tamanho, ou alguma coisa assim. Essa é a diferença para as coisas que você está vendo desse estilo para o que tem no ChatGPT. No ChatGPT, ninguém contou para ele o que ele tem que dar de próximo passo. Ele aprendeu. E esse aprendizado é exatamente quando você fala para um bebê que é um aprendizado por reforço. Ele não sabe nada e a partir do momento que você diz sim ou não, ou você sorri ou fica bravo, ou você recompensa ele ou não, ele vai aprendendo se aquilo tem valor ou não. E a inteligência artificial funciona da mesma coisa. Então, pediu para ele... Escreva uma frase sobre uma princesa da Disney. E ele escreveu sobre o Shrek. Daí a pessoa fala assim... Não gostei. Ele volta lá e tenta a próxima. Até que uma hora ele escreve alguma coisa e fala assim... Gostei. Por isso que em cima do ChatGPT, você vai ver que ele tem 3 ícones. Uma mãozinha para cima, uma para baixo e uma caixinha que é sobre reescrever. Essa reescrever é o meio termo, é tipo, tá mais ou menos o que eu quero, eu não gostei do jeito que você escreveu, mas o conteúdo é bom. Durante esse feedback que você dá, igualzinho você dá para uma criança, ele aprende como as coisas devem ser. E ela, de novo, só faz o que ela foi ensinada. Então, a ferramenta continua assim. Então, se o mundo está evoluindo, ela não consegue propor alguma coisa que não exista ainda. Moro. Você acha que é científico utilizar o ChatGPT? E o que significa ser científico? Para a gente responder, precisa saber o que é o científico, né? Ou pensar o que é o científico. Mas eu vou me atrelar a esse professor Hélio Irigaray, que ele é professor da FGV, e ele tem um texto de 2023 falando sobre o uso da inteligência artificial dentro da pesquisa acadêmica. E ele é das ciências sociais, né? Ele é da economia. Então, se aproxima mais do que a gente pensa. Qual é o grande problema hoje nas ciências sociais? O plágio.
modular artigos, escrever artigos com ideias que não são suas, mas que foram recolhidas pelo ChatGPT. Então, isso está acontecendo dentro do nosso campo. Então, você precisa de um conceito, você precisa de uma definição, você escreve no ChatGPT que você precisa da definição, por exemplo... Preciso da definição de fenômeno social. Preciso da definição de diversidade. O chat vai te dar, mas ele não vai te dizer quem que te deu essa definição. Não, Esse é um problema que nós temos. Por outro lado, eu acredito que a gente não pode negar essa ferramenta como um instrumento de pesquisa. Então, saber como a inteligência artificial está sendo alimentada sobre as temáticas das ciências sociais é importante. Por exemplo, muito se fala se o chat GPT vai reproduzir um discurso racista, um discurso de ódio. Pode ser que ele repita ou não, mas isso depende de como é alimentado e quais são as barreiras que são colocadas. Só que aí também a gente tem que pensar quais são essas barreiras e até que ponto elas funcionam ou não funcionam. E por fim, eu acho que dentro da ciência, quando você faz um percurso metodológico realmente autêntico, realmente inovador, isso não vai ser criado pela inteligência artificial. Eu vou separar a minha fala em 3 partes. A primeira, sobre a fala da Suzana. Essa ponto eu acho muito importante do que ela falou sobre o que alimenta a inteligência artificial hoje. Muitos são os estudos fazendo treinamento de inteligência artificial com todo o conteúdo da internet, que é o jeito mais fácil de juntar conteúdo. E daí o resultado são redes que reproduzem discursos racistas, homofóbicos, xenofóbicos e coisas assim. Porque, como eu falei, ela é igualzinho uma criança, ela não sabe nada e ela não tem juízo de valor sobre as coisas. Ela entra e reproduz aquilo. Então, se o ambiente onde essa rede neural foi treinada reproduz esse tipo de pensamento, a rede neural vai. E isso é típico dos estudos com o Twitter. O Twitter foi a rede que mais deixou, foi a rede social que mais deixou as redes neurais agressivas, assim, em taxa de resposta. Então, esse viés que a Suzana falou, e é exatamente a palavra que eles usam, é viés, é você como ser humano e pessoa capaz colocar limite no aprendizado, seja ele o conteúdo de entrada, que é o jeito, a princípio, mais fácil de fazer isso, e o outro é dentro da rede neural, não deixar que ele aprenda coisas. Então, mesmo que o dado entre contaminado, porque como uma rede neural ela faz conexões entre palavras e não só sobre frases, então você não consegue não entrar a palavra macaco, ou a palavra negro, ou a palavra homofóbico e coisas assim. O problema é a composição delas. Então, além do dado de entrada filtrado, você precisa de regras de associação que não são permitidas. Então, isso tem que ser implicitamente colocado, proibindo regras de associação. E é por isso que empresas que trabalham com rede neural muito forte, principalmente para detecção de coisas, então do mesmo jeito que você tem uma rede neural que não quer reproduzir isso, tem gente procurando esses conteúdos na internet para bloquear eles. Toda essa rede neural que a gente acha que não quer, o Google, Instagram, essas coisas, tem uma contra-rede neural que procura exatamente, ela foi treinada para achar exatamente esses conteúdos para bloquear automaticamente. Então eles trabalham junto com psicólogos, sociólogos, filósofos, pessoas que entendem a evolução do que está acontecendo e conseguem criar essas regras associativas dependendo do momento que você está. Com relação à ciência da rede neural, eu, dentro do estudo de rede neural, tenho 2 poréns. Eu, Petra, usuária e cientista de que usa a rede neural, e para mim isso funciona como um mecanismo de busca mais potente do que o Google. Então o Google é uma ferramenta de busca incrível, que muita gente pode criticar também, porque tinha gente que pegava conteúdo quase pronto do Google, de algum site que você não tinha acesso. E de novo, a base de dados é tão grande que a depender você não consegue nem saber se aquilo é plagiado ou não. Então, para mim, o ChatGPT forma uma espécie de busca extremamente avançada, com um perigo que antes era humano e agora é da máquina, que o ChatGPT inventa histórias. Então, se ele não tem a resposta, ele vai criar uma inventada. Do outro lado, existe eu, Petra, cientista, que cria redes neurais. Então, existe todo um grupo de cientistas criando métodos, criando esses vieses, fazendo... E desse ponto de vista, eu acho que a rede neural é incrível, assim, porque ela permite e ela obriga você a ser muito mais do que um engenheiro ou um matemático que cria um algoritmo.
para você sair daquele núcleo e criar algo bom, você tem que ter a interação. Seja com esses sociólogos, porque é para quem isso interessa, você precisa saber como interagir com o humano, com os psicólogos, psiquiatras, gente que estuda em primeira e segunda infância para saber se isso é acessível para uma criança ou não. A primeira pergunta que a Suzana sempre faz nos episódios é: com qual animal da fauna brasileira você mais se identifica? Então eu vou transcrever essa pergunta aqui para o chat GPT. É claro que vocês, papagaios, não estão vendo o que eu estou digitando. Vamos colocar aqui para que o Google Tradutor leia para a gente. Que pergunta interessante. Se eu pudesse escolher um animal da fauna brasileira com o qual me identifico, talvez escolhesse o papagaio. Assim como essas aves são conhecidas por sua capacidade de imitar e reproduzir sons, eu também procuro imitar e reproduzir a linguagem humana da melhor forma possível para me comunicar com vocês. Além disso, os papagaios são inteligentes e adaptáveis, características que também procuro incorporar em minhas interações. O papagaio charão é a menor espécie entre as espécies de papagaios do Brasil. Ocorre nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Apesar do seu tamanho pequeno, é o papagaio que mais voa todos os dias em busca de alimentos e também realiza as maiores concentrações de sua população. Outra característica do papagaio charão é que é um papagaio que se alimenta principalmente de pinhão. As principais ameaças à espécie de papagaio charão são a comercialização desse animal como animal de estimação e a redução da mata das araucárias. Essa inteligência artificial, ela aprendeu até a puxar o saco. Eu acho que esse é um ponto muito interessante do que o Guilherme acabou de falar. Porque a gente conhecendo as coisas de inteligência artificial, eu acho que todo mundo conhece coisa de que o celular está te ouvindo. Não sei até que ponto essa resposta é uma coincidência ou quanto pode ser que o computador ouviu a gente e resolveu nos agradar. Então, infelizmente, a inteligência artificial tem esses problemas, né? Considerando que o ChatGPT, já começamos nisso, dizendo que a base dele de dados é de 2017 e ele não está reaprendendo, acho que foi uma coincidência. O podcast Papagaio da Paz tem como base a valorização das mulheres e por isso eu sempre pergunto às convidadas e convidados: qual mulher foi uma referência para você? Mãe, esposa, tia, sobrinha? Ele não tem família, né? Então, eu acho que a gente pode perguntar só, qual mulher é uma referência para ele. Então eu vou estar digitando assim: chat, qual o ícone feminino mais importante para você? Não tenho emoções ou preferências pessoais, mas posso reconhecer a importância de ícones femininos em diversas áreas. Mulheres como Marie Curie, Ada Lovelace e Malala Yousafzai são exemplos de figuras inspiradoras que contribuíram significativamente para a ciência, tecnologia, direitos das mulheres e educação. Elas representam a determinação, coragem e capacidade das mulheres de fazerem grandes mudanças no mundo. Para quem não tinha emoções, né, usou várias palavras de emoção. Sim. Né? Coragem, determinação, são subjetividades. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Por que vocês acham que para essa pergunta o ChatGPT começa com um disclaimer dizendo: como eu sou uma máquina, eu não tenho sentimentos, e depois ela complementa com a outra parte? Ele tem que fazer o disclaimer justamente para tentar dar uma impressão de neutralidade. O que é disclaimer? É um excuse. Ele fala assim: viu, me desculpa, eu vou aqui para um lugar que assim, ó, eu não tenho responsabilidade sobre isso aí, porque eu não sou treinado para isso. Já começa tirando dela da reta. Não, eu acho que é porque ela sabe temas que têm maior e menor engajamento e ela de alguma forma, ela é guiada para certos engajamentos ou não. O que você acha, Pedro? Eu concordo com o Guilherme. Eu acho que existem algumas coisas que ela é criada e treinada para fugir de situações problema. E essa é uma situação problema, por isso que ela começa com isso. Então, quem treinou ela criou esses vieses que a Suzana falou no começo para evitar problemas. O que é paz para a inteligência artificial? Para mim, paz é um estado de harmonia e tranquilidade, tanto interno quanto externo. É a ausência de conflito, violência e perturbação. A paz pode ser experimentada em diferentes níveis, desde a paz interior pessoal até a paz entre nações.
Envolve respeito mútuo, compreensão, tolerância e cooperação entre indivíduos e grupos. Além disso, a paz também pode ser vista como um estado de equilíbrio e estabilidade, onde os direitos humanos são respeitados e as necessidades básicas de todos são atendidas. Assim, qual é o conceito que ele traz teórico? No início, o Chat já traz um conceito do que a gente chama de paz negativa. Ou seja, a paz é a ausência de conflitos, ele coloca ali de violências, de perturbações. Essa é uma paz que a gente chama de paz negativa. Ela é muito trabalhada no começo dos anos 60, 70, com essa ideia de que não ter guerras é uma coisa boa e o mundo está em paz. E hoje, esse conceito de paz negativa, ele já passa por uma mudança de paradigma. Eu não vou dizer que ele é superado, porque ele não é superado. Tanto não é superado que é a primeira resposta que o Chat dá. Então, quer dizer, as pessoas ainda falam de paz dessa forma. Mas hoje há uma mudança de paradigma para paz positiva, que é muito mais parecido com o último parágrafo do que o Chat traz. Só que ele não usa essa palavra, né? Mas que a paz é a resolução de maneira não violenta desses conflitos. Resolução não, transformação não violenta desses conflitos, porque o conflito ele sempre vai acontecer, porque ele é inerente da diversidade. Então, se você tem um grupo diverso, se você tem um grupo de pessoas que não estão pensando da mesma forma que você, e isso significa desde dentro da sua casa até fora, na rua e tal, vão ter pessoas que pensam diferente de você, que querem coisas diferentes que você, que têm objetivos diferentes, haverá um conflito. A maneira como que nós vamos resolver esse conflito, ou transformar esse conflito, ou modificar esse conflito, ela pode ser violenta ou não violenta. E aí nós temos a paz positiva. E a paz positiva é uma nova teoria, né, firmada principalmente pelo autor norueguês Galtung, que vai entender que a violência, ela não é apenas, a paz não é apenas a paz entre nações, mas que a violência ela é cultural, então é o machismo, a homofobia, ela é direta, o soco, o pontapé, o grito, a humilhação, e ela também é estrutural, o capitalismo, a desigualdade entre as pessoas, é a estrutura que a gente vive. Eu percebo que o Chat teve uma tendência a uma paz negativa. No final, ele traz sobre direitos humanos, todas as pessoas terem os seus bens e tal. Eu costumo dizer para as pessoas que a inteligência artificial, do jeito que está hoje, sem mudança do paradigma social, é tipo aquele... Sabe o cavalo correndo atrás da cenoura, só que a cenoura está amarrada nele? Sim. Então, a única coisa que faz a inteligência artificial é o cavalo andar bem mais rápido, mas ele está à mesma distância sempre da cenoura. Vamos para a próxima pergunta. Chat. Qual a relação entre estudar a paz e o uso da inteligência artificial? Então, pessoal, aqui o ChatGPT ele se esforçou demais e fez um texto muito grande. Então, ao final, eu escrevi o seguinte: resuma. Estudar a paz e o uso da inteligência artificial estão interligados. A IA pode prevenir conflitos, mediar disputas, facilitar a comunicação, analisar riscos e educar sobre temas relacionados à paz. Em resumo, a IA desempenha um papel crucial na promoção da paz, fornecendo insights e ferramentas para prevenir conflitos e promover a compreensão mútua. Então, ele coloca primeiro que ele é essencial, né? Para Ele se reafirmou, né? Ele se reafirma, né? Mas e também me parece um texto, né? Pronto, por exemplo, prevenir conflitos. Há uma necessidade de se prevenir conflitos? No sentido de que conflitos são simplesmente o enfrentamento de questões de diversidade pela sociedade? Eu acho que daí entra naquela tua primeira fala de hoje, quando você diz que a pessoa acha que o conflito um dia vai deixar de existir e isso é o suficiente para a paz. Uhum. Aí depois ele coloca aqui também que ele vai mediar disputas, facilitar a comunicação. Isso eu realmente acredito que ele pode fazer, porque ele facilita mesmo a comunicação. Às vezes você está escrevendo um texto, você manda para o ChatGPT e pede para ele escrever de uma maneira mais fácil, ele te dá insights, né? Ele te dá ideias de como você pode tornar aquilo mais acessível, mais fácil, mais coloquial, mais cordial, depende do que você quer. No que ele está falando dessa análise de riscos, porque dentro da administração pública, eu acredito que é muito utilizada a inteligência artificial para análise de risco, naquela ideia da gestão, sabe? Gestão de riscos, coisas assim. Então, talvez seja nesse sentido que ele colocou, porque ele não deu uma resposta sobre ele deu uma resposta sobre a inteligência artificial no todo. E aí ele falou sobre educar sobre temas relacionados à paz. Aí eu fico me perguntando, será que o ChatGPT, ele educa? Ou ele informa? Ou ele traz informações?
Esse é um negócio bem interessante. Foi feito um estudo comparando respostas que foram passadas por chatbots, que nem o ChatGPT, de médicos para pacientes versus a resposta original que o médico deu. E era para os pacientes escolherem quais das duas ele achava que era mais amigável e ele se sentia mais acolhido com aquilo. E as pessoas escolheram 72% das vezes a resposta do chat do que a do médico real. E acho que esse é um negócio, um mecanismo de aproximação interessante, porque ele foi moldado para isso. Então, você disse que ele se reafirma, mas ele foi moldado para se reafirmar, porque as pessoas acreditam. E isso é quando eu falo para vocês, é os psicólogos que estão atrás fazendo isso, e sociólogos, você acredita mais em alguém que se reafirma. E é por isso que, infelizmente, a gente acredita mais em homens, principalmente os que realmente acham que são tudo aquilo. Tem uma coisa que eu acho que é bem interessante, que é pensar também como um facilitador e uma extensão, porque o tema que a gente está falando hoje pode tocar outras pessoas para também estarem estudando isso. E o simples fato de você não estar, a gente está falando sobre inteligência artificial, não só a chatbot. Então, você pode pegar uma ferramenta de inteligência artificial, traduzir todo o nosso podcast e você pode disponibilizar ele para alguém. Então, com essa ferramenta que existe, você pode estar passando isso para mais pessoas e aumentar muito o range disso, aumentar muito o alcance, né? Bora! Porque a gente, como pesquisador, seja das ciências humanas, sociais e qual seja, a gente tem um viés de trajeto. E o viés é o quanto você conhece, o autor que você leu ou o que você imagina de uma situação. Porque eu acredito que é impossível você chegar neutro numa análise. Então, eu estou vendo do ponto de vista, e eu falo do ponto de vista médico, que é onde eu tenho mais vivência com a inteligência artificial, que é quando um médico ele bate o olho no paciente, já foi visto, porque ele tem por trás várias tomadas de decisão conscientes e muitas delas inconscientes sobre a decisão que ele vai tomar. O preconceito dele no sentido de o que ele acha que aconteceu com essa pessoa já é que ajuda ou atrapalha, e ele tem vieses para tomada de decisão. E esses estudos mostram que o viés do médico sobre coisa faz muito diagnóstico ser errado, principalmente de coisas pequenas e de crianças que não conseguem falar. Então, chega uma criança lá, ranhenta, com a mãe e o pai parece de aparência pobre, alguma coisa, o diagnóstico dessa criança, o número de crianças dessa que não vão nem para um raio-x para ver se essa criança tem pneumonia ou não, é muito grande. E a proporção de criança branca, limpinha, que chega e passa por um raio-x é muito maior. E a inteligência artificial, nesse contexto, ela entra num negócio legal, que foi feito um teste onde você tem a triagem não é feita por um médico para a decisão de exame. É feito por entrada de dado. Então, idade, a febre, os sintomas. Você clica. E daí você consegue uma coisa muito mais pareada de diagnóstico com relação a isso. E isso é muito importante, porque a inteligência artificial pode vir nesse ponto de ele não consegue capturar alguma coisa que o ser humano capta, mas ela também vem no contrário de talvez ela ela tá tirando vieses que você como cientista teria, como tomador de decisão, porque ela é cega para aquilo. Então não é totalmente ruim a depender de como se usa. Então vamos lá. Chat. Quais pessoas são uma referência para você sobre a paz? Não tenho emoções, preferências ou ídolos como humanos têm. No entanto, posso reconhecer a importância de diversas figuras históricas e contemporâneas que trabalharam incansavelmente pela paz. Algumas dessas pessoas incluem Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Malala Yousafzai, e muitos outros ativistas, líderes políticos e humanitários que dedicaram suas vidas à promoção da paz, justiça e igualdade. Suas ações e ideais servem como inspiração para muitos na busca por um mundo mais pacífico e harmonioso. Duas coisas que a gente pode pensar já de primeiro. As pessoas que são citadas, né, são 3 homens e uma mulher. São pessoas que realmente têm um papel muito importante para a paz. Outra coisa que a gente pode pensar é, nenhuma dessas pessoas vem da Europa. São pessoas do sul global. Tem Martin Luther King, né? Martin Luther King. Mas o Martin Luther King a gente pode colocar como nossa América. Nesse contexto. É que ele tem uma figura de... Isso, de resistência à colonização, né? Então são pessoas que não estavam participando do pensamento hegemônico e não estavam em situações de prevalecer o status quo. São pessoas que queriam que mudasse o status quo. Nenhuma dessas pessoas pertencia à categoria de conforto
enquanto ser humano vivente, né? Mas todas são pessoas que estavam desconfortáveis e alcançaram grandes públicos falando sobre esse desconforto de ser quem é. E eu acho que isso é muito interessante pra gente pensar a paz, porque às vezes as pessoas Falam, você estuda paz, você está fazendo um estudo europeu, você quer pacificar as pessoas, não sei o quê. Não, gente, desde o começo, quando as pessoas começaram com essa propagação, nesse sentido, as figuras que nós nos remetemos como figuras que lutaram pela paz são pessoas decoloniais, são pessoas que estavam contra a hegemonia, que estavam propondo outras alternativas, queriam movimentar a estrutura, né? Porque se você está dentro da hegemonia, por que é que você vai pensar em transformar alguma coisa se já está bom para você? Um teste rápido, fugindo do script. Gui, você podia digitar aí no chat GPT, escrever para ele, por que você citou mais homens do que mulheres como ídolos para a paz? Chat, por que você citou mais homens do que mulheres? Peço desculpas se minha resposta pareceu desequilibrada. Reconheço que há muitas mulheres notáveis que também foram e são figuras importantes na promoção da paz. Algumas delas incluem Malala Yousafzai, Rigoberta Menchú, Leima Gbowee, Aung San Suu Kyi, e muitas outras cujos esforços têm impactado positivamente o mundo. Todas essas mulheres são exemplos poderosos de coragem, liderança e dedicação à causa da paz. E eu acho engraçado que ela pediu uma desculpa, e se a gente considerar que o chat GPT fosse uma mulher, eu já diria que é uma desculpa projetada pelo machismo, né? Peço desculpa se minha resposta pareceu desequilibrada. Veja como essa frase, na minha cabeça, ela só consegue sair da boca de uma mulher, porque Sim. homens nunca são desequilibrados, eles nunca vão se desculpar por ser desequilibrados. Eu não consigo imaginar um homem falando. Peço desculpa se a minha resposta pareceu desequilibrada. Desequilibrado no masculino é só para carro. Tem que balancear os pneus. Que eu fiz um mini teste de inteligência artificial, porque a minha dúvida era, ela não foi alimentada com mais ou ela preferiu não dar mais nomes femininos? A gente viu que ela foi alimentada com vários nomes femininos para isso. Só que quando eu falo para vocês que a resposta da inteligência artificial é por reforço igual criança, ela sempre ganhou mais reforço ao citar nome de homem do que de mulher. E é por isso que quando você pergunta, ela solta mais nomes de homem. Chat, você tem alguma pergunta para fazer para mim sobre a paz? Claro, aqui vai uma pergunta. Como você acredita que a paz pode ser promovida em níveis local, nacional e global? Eu achei bem interessante, na verdade, achei uma boa pergunta. Não esperava que ela faria essa pergunta. Respondendo, né? Eu acho que em nível local, a paz, em todos os níveis, na verdade, a paz vai ser promovida através do diálogo. Ou seja, que as pessoas consigam falar umas com as outras, colocar o que é que elas querem, a outra pessoa também colocar o que ela quer, ou o que ela não vai acatar e o que ela vai acatar, os motivos dela, e construírem propostas, né, e alternativas para o seu problema. Essa é a última pergunta. Chat, qual dica cultural daria para alguém que esteja interessado em cultura da paz? Podem indicar livros, séries, novelas, filmes, músicas, entre outros. Aqui estão duas sugestões. 1. Livro A Arte da Paz, de Morihei Ueshiba. Este livro explora a filosofia por trás das artes marciais e como podemos aplicar princípios de harmonia e respeito mútuo em nossas vidas diárias para promover a paz interior e externa. 2. Filme Gandhi, dirigido por Richard Attenborough. Esta cinebiografia retrata a vida e os esforços de Mahatma Gandhi na luta pela independência da Índia através de métodos não violentos, inspirando milhões e promovendo a ideia de que a paz pode ser alcançada através da resistência pacífica. Interessante porque, novamente, ela trouxe as duas perspectivas. A primeira, a paz negativa, né? Aquela ideia de você ficar em harmonia com você mesmo, paz interior e tal. E a segunda, a paz positiva, né? O Gandhi com a luta dele, com a trajetória de vida dele e com um movimento que não era para ele se sentir bem, mas era para a sociedade se sentir bem. Então vamos para a despedida. Chat, agora eu peço que você também se despeça dos nossos ouvintes. Gostou de participar? O mais interessante, papagaios, é que neste momento, para a hora de se despedir e falar se ele gostou, ele foi extremamente rápido. Foi ótimo participar. Se precisar de mais alguma coisa no futuro, estarei aqui. Até mais. E aí, agora eu também digo que foi um prazer hoje papagaiar com você, Gui.
papagaiar com a Petra. Eu espero que você e os nossos papagaios tenham voos tranquilos. Até o próximo episódio. Um beijo. E eu peço também que a Petra e o Gui digam aí quais foram suas impressões participando hoje. A minha impressão totalmente positiva. Gostei muito. Muito obrigada de me trazer para dar palpite num episódio desse, totalmente futurista. E espero estar por aqui mais vezes. A minha impressão é que foi sensacional. Gostei muito de ter conversado com vocês duas. E, meu Deus, eu sempre aprendo demais. Eu acho muito legal isso. Eu achei muito engraçadas as respostas do ChatGPT. E eu gostaria de saber se eu posso dar uma dica cultural. Pode. A dica cultural, ela tem muito, mas ela tem muito a ver com o tema de hoje. É Ghost in the Shell. Essa história, ela trata de uma sociedade que é extremamente integrada com inteligência artificial. Ela provoca muito porque ela propõe o que seria o máximo da integração da inteligência artificial e humanidade. Recomendo que vocês vejam. Até a próxima, papagaios! Moro!